This call is now being recorded. This call now being recorded. Recording. Boa noite a todos, né? Aqui mais uma vez, mais uma live, né? Agradecendo a todos os participantes, a todas as pessoas que estão fazendo parte desse nosso processo de conhecimento de várias coisas sobre o teatro, de troca, enfim, sobre aprendendo mais sobre os nossos neurônios, sobre, enfim, uma série de coisas que a gente precisa, né? Tanto dentro do teatro para fora do teatro. Agradecer a Isabel também, a Mariana, que está nas picapes, né? Que a gente a nossa DJ e o Newton Filho, e a todos vocês. E hoje a gente vai falar um pouco, a gente vai falar sobre a vergonha e o ator criador, né? O que são essas figuras, como é que se processa dentro desse universo, né? Eu sempre faço a apresentação desse trabalho e logo em seguida o Newton inicia ou a Isabel pode começar, enfim, tá? Depois eu dou os meus pitacos mais adiante. Ok, pessoal? Obrigado mais uma vez por todos vocês estarem aqui. Bom, para nós é uma grande satisfação, né, poder fazer esse trabalho, porque para nós é uma pesquisa e um crescimento diário. Cada live é uma descoberta, é uma colocar em pauta assuntos que muito pouco se discute, né? E a gente conseguir trazer isso para dentro do teatro, eu acho isso fabuloso. A arte se cruzando com o teatro. Então, primeiro, vergonha. O que significa vergonha, né? A vergonha normalmente é uma grande segurança que nós temos daquilo que nós vamos apresentar. Nós temos, em primeiro lugar, insegurança de ser o que nós somos na frente dos outros, né? É um pouco diferente do medo, né? Mas não deixa de estar próximo ao medo. A vergonha é achar que a gente não tem, a nossa autoestima é muito baixa e a gente achar que a gente não tem capacidade de estar naquele lugar ou não tem merecimento de estar naquele lugar, naquele momento, naquele espaço, naquela situação. Eu gosto muito de brincar com algumas coisas, alguns clichês que acontecem conosco em relação à vergonha e à timidez, que a vergonha e a timidez andam muito parelhas, né? Que é quando, por exemplo, tu vai numa festa, a gente não encontra a parede vazia, né? Sempre tem um monte de rapazes encostados nas paredes, com o pé na parede e os braços cruzados, né? Ou dois ou três conversando entre si num grupinho fechado, né? As mulheres entram sempre de duas no banheiro. Dificilmente vocês veem uma mulher ir sozinha no banheiro. Vamos ao banheiro? Vamos, vai as duas ao banheiro. Elas adoram um instrumento que é inseparável da mulher, que é a bolsa, né? Então, quanto mais moderna a bolsa, mais seguro eu me sinto. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para a bolsa, que é Bergamo, que é Vitor Hugo, que é não sei o quê, e não estão olhando para mim. Oi, Isabel? Não ia atrapalhar a bolsa Louis Vuitton. Louis Vuitton, exatamente. E assim por diante. Quando nós vamos no enterro, né, é muito comum isso. A gente está vindo de um segundo, que a gente domingo passado teve um, agora tivemos outro, e assim vamos indo. As pessoas vão de óculos escuro. Por quê? Porque o óculos escuro tapa aquele brilho do olhar que a pessoa não está triste, ela foi por obrigação, né? Então ela vai de óculos escuros. Outras vão com a vergonha de chorar, né? Não quero mostrar que estou chorando, porque o choro é uma vergonha, uma fraqueza, né? A gente considera a emoção fraqueza.
Então, nós temos muito isso. E no teatro acontece a mesma coisa, né? Como eu estou me portando. Então, eu prefiro, às vezes, não fazer para não me portar, não parecer que estou me portando bem. Então, se eu não tenho certeza, confiança naquilo que eu estou fazendo, me vem imediatamente a vergonha de me expor. Eu tenho vergonha de me expor. E isso vai aprofundando de tal ordem que acaba tornando a pessoa tímida, escondida, sem muita força, né? Sem muita coragem, porque vai reduzindo a sua autoestima. Né? A nossa autoestima ela é fundamental exatamente porque nos dá essa possibilidade de interrelação, né? A interpessoalidade das coisas. Né? E quando a gente tem isso, a gente consegue criar vínculos. Muitos alunos nossos vêm aqui porque não têm amigos. Né? E por que eles não têm amigos? Não é porque eles têm medo, não, porque eles têm vergonha de não saber o que dizer. Eu vou dar um exemplo bem simples disso. Quando a gente vê um ator maravilhoso, que a gente se apaixona e está lá no palco, fez um espetáculo fantástico e tudo mais, ele desce para cumprimentar as pessoas, a gente só fica olhando, louco de vontade de falar, mas aí a gente diz assim, eu não vou, eu tenho vergonha de ir, porque ele é tão importante, o que eu vou dizer para ele? Não tem nada para dizer. Então, não vou, não me aproximo, e depois que passa, a gente diz, que merda, por que eu não pedi um autógrafo? Por que eu não falei com o cara? Por que, né? Então, isso é a nossa autoestima muito baixa, essa nossa relação. Hoje, até estava com uma prima, que a gente foi nesse sepultamento, e a gente encontrou uma prima e eu não sei o que eu fiz, e aí eu dei uma coisa para ela, disse, eu não mereço, né? Aí eu disse para ela, tudo que a gente recebe é porque a gente merece, senão a gente não receberia, né? Então eu vejo assim que a vergonha ela é um inibidor cada vez maior da nossa relação. E eu acho assim, que o Covid está nos fazendo a gente criar esse distanciamento entre as pessoas. A gente só tem coragem de falar a partir de um equipamento desse. Pessoalmente, já fica a coisa bem mais complicada. Então, eu acho que a Isabel tem bastante coisa para contribuir sobre esse processo, aonde isso se dá e talvez quais os fatores que indicam, né, essa nossa falta de segurança conosco mesmo, né, que a gente tem uma falta de si. Por exemplo, hoje eu não tenho vergonha de nada. Se eu tiver que sair pelado pela rua e a cena obrigar ou necessitar, eu vou sair, não tem problema. Né? Agora, também não vou sair pelado pela rua para agredir as pessoas. Né? Aí já é uma outra relação. Mas mesmo se tivesse numa passeata do não sei o que, eu tiver que ficar pelado, eu vou ficar pelado. Né? Então, ou vou numa praia naturista, que todo mundo está pelado, não tem problema. Não, tudo que eu tenho, todo mundo tem, né? Agora, se o meu é melhor ou pior, bom, isso é uma questão dos outros, não minha. Né? Os outros é que vão achar se é melhor ou pior o que eu tenho. Agora, eu sei que eu estou oferecendo o meu melhor. Então, eu acho que esse é o nosso. E o ator tem muito isso. Né? E muitas vezes ele se esconde atrás de um figurino para poder se expor, e depois que ele tira o figurino, não quer nem receber os parabéns das pessoas. Então, é isso que eu queria mais ou menos abrir e comentar. Isabel, bota fogo na fogueira aí. Bom, então, boa noite, pessoal.
É um prazer estar aqui, sempre participando. Esse nosso vínculo que já vai há quase 20 anos. Então, um pouco sobre a neurociência, um pouco tudo que o Newton falou é tão importante, né? Todos nós sentimos isso. A gente traz de volta aquela ideia da relação com os outros. Na neurociência, a relação espelho, que também é muito característica no aspecto de eu me preocupar com o que o outro pensa de mim. A relação espelho é muito da minha identificação com o outro. Então, por exemplo, aquilo que a gente tem chamado hoje em dia de vergonha alheia, né? Também é interessante a gente falar que quando a gente vê que o outro está passando uma situação que a gente teria vergonha de estar, a gente brinca com uma expressão hoje em dia usada como vergonha alheia, né? Na verdade, é engraçado. É a nossa ideia de vergonha relacionada a uma certa empatia. Às vezes até de sacanagem com o outro, né? Digamos que empatia nem sempre estaria relacionada ao que eu vou fazer com o outro, mas eu me identificar ou talvez considerar que existe ali uma relação emocional forte, né? Tem uma coisa muito importante da vergonha que eu sempre trago, que é nós humanos temos vergonha, né? E os animais não têm vergonha. Chimpanzés aprendem a ter vergonha. Então, são coisas bem interessantes que eu sempre trago na ideia do comportamento. Se a gente tem dúvidas sobre aquilo que está acontecendo com a gente, ou com o outro, ou naquela situação, é algo natural ou não, no geral, assim, se é da natureza geral, que é da natureza dos seres de modo geral, os outros também fazem. Se é da nossa natureza, nós fazemos, e alguns seres bem parecidos conosco podem fazer. Mas existe a coisa que a gente chama de cultura, não é? Então a vergonha está tão relacionada à nossa experiência que quando a gente é bem pequena, é bem criança, não tem vergonha, né? Alguém que diz assim, menino, não sai pelado na rua, o menino não tá nem aí. Ele não está se importando em mostrar o atributo dele aqui ou ali, se o corpo é bonito, se ele tem ou mais ou menos estruturas no corpo ali interessantes ou não. Ele está querendo é brincar. A criança não está se importando com algumas questões de julgamento do outro quando é muito pequena mesmo. Uma criança de 1 ano, 2 anos, por volta do 1º ou 2º ano, a gente já começa a ter aprendizagem e memória do julgamento, não é? É um pesar. Eu acho que a gente conversa bastante sobre isso, né? Sinto uma ideia de um pesar, assim, da gente se inibir de tantas potencialidades e habilidades que a gente tem, porque os outros vão nos julgar. E a gente fala tanto sobre isso no teatro, que Oi, é uma Isabel, bênção. uma Oi. dúvida. A gente pode dizer que a vergonha ela é ensinada pela sociedade? Então, a Não? vergonha é ensinada. Nós não nascemos sentindo vergonha e não desenvolvemos vergonha se não estivermos junto com outros seres que nos julguem. E esses outros são os humanos. Então, Você tudo se que a gente sente aprende, a julgado. gente também pode desaprender, certo? Isso, é muito interessante, Mari. Pensem só, muitos daqui, não sei se todos que estão presentes na live, têm gatos ou cachorros, né? Tem animais de estimação. Vocês em algum momento se sentiram julgados por eles? Sim. Alguém mais? Então, Eu tenho um gato. Uma gata, né? Vocês Gato observem julga. como os gatos têm uma característica de olhar no olho, não é? Será que o gato está nos julgando ou ele está nos observando e pensando o que aquela criatura ali se preocupa tanto com o que os outros pensam? Porque o gato está nos olhando e nos encarando, e a maior parte das vezes é a gente que pensa o que o outro deve estar pensando. Então agora, hoje, eu quero trazer, e agora para as nossas próximas lives, falando sobre questões de sentimento e de ordem cultural, a tal teoria que é chamada a teoria da mente, não é? Na teoria da mente, a gente aprende essa questão de acreditar, mesmo que sem garantia nenhuma, que a gente sabe o que o outro está pensando. Então, quando a gente vê que o gato está nos encarando, a gente chega a ficar incomodado às vezes. Bom, eu amo gatos aqui, o Iro, o Newton, a Mari, pelo menos que eu sei que a gente adora, né? Ama muito os gatos. Os gatos são nossos donos, né? Então, a gente curte que os gatos fiquem nos olhando, mas a gente, mesmo assim, a gente fica pensando, será que ele está achando que eu estou fazendo alguma coisa errada, ou está me pedindo alguma coisa que não estou fazendo direito? Enfim, a teoria da mente nos traz esse desenvolvimento de
comportamentos que emergem a partir dessas ideias. A vergonha é um deles. E a vergonha, como o Newton bem falou, nos inibe de nos expressar. E isso é uma questão muito séria. Nós somos seres sociais, seres que aprendem muito mais em conjunto do que sozinhos. Então, cada momento que eu me impeço de participar porque eu acho que eu não mereço, acho que eu não sou capaz, ou que o outro vai achar que eu sou menos, ou eu não vou ter a resposta ou o feedback que eu espero, cada vez que eu me inibo, eu vou impedir um momento de crescer, um momento de descobrir mais sobre mim. Então, eu relato novamente aqui o quanto o teatro é importante, o quanto o teatro faz bem. Porque, gente, vocês estão falando agora, estão ouvindo, né? Eu estou falando. Vocês estão ouvindo agora uma pessoa que, nossa, era muito tímida. Então, eu, desde pequena, aprendi que eu poderia mostrar para os outros algo que os outros apreciassem. A partir desse momento, tragicamente, eu pensei que poderia também mostrar algo que não fosse apreciável. E, a partir disso, eu comecei a inibir meu comportamento, selecionar absurdamente quem poderia me ouvir ou me ouvir as minhas expressões, e eu me escondia muitas vezes quando era criança, porque eu achava que seria julgada de alguma forma que não seria agradável. Então é uma prévia, não é? A tal preocupação. Com a vergonha a gente inibe a nossa expressão natural. E no teatro, apesar das pessoas considerarem que teatro é para aprender a fingir ser o que não é, o teatro nos mostra muito mais do que a gente é. Isso eu acho que a gente podia até repetir, falar 1000 vezes, porque a gente aprende a acolher quem a gente é. Antes da gente estar interpretando algo ali, a gente aprende no teatro como ser quem a gente é. E isso tem que ser assim, ó, tem que ser colocado aos 4 ventos. O teatro nos ensina a ser quem somos, e é por isso que nós podemos ser aqueles atores criadores que a gente vem falando, que são aqueles que podem gerar os personagens, né? Eu queria só colocar uma coisinha, como a gente sempre diz, apresentando o nosso trabalho, a gente diz que primeiro a gente precisa saber quem a gente é para depois ser outro, né? E que muitas Isso. vezes as pessoas se confundem, os atores se confundem com seus próprios personagens, e aí eles se perdem, né? E a gente conhecendo quem a gente não se perde nunca mais. Era só esse a parte que eu queria dar. É isso, nossa, mestre, é tão importante a gente sentir quem a gente é, porque a gente começa a entender que nunca devia ter parado de brincar, que a brincadeira é a maneira que a gente usa para mais a habilidade para aprender, mais oportunidade de aprender. Quando a gente vê crianças brincando e que não tem a tal vergonha, já que pensam, estou entre meus pares, eles não vão me julgar tanto, apesar de julgar com as regras do jogo, as crianças mais jovens, normalmente, ou aquelas que são bem acolhidas, né? Elas normalmente elas não vão ter vergonha entre elas. Elas podem até ter vergonha de adultos e tal, por causa do comportamento que já experimentaram. Mas aprender e se expressar e criar na brincadeira, no teatro a gente cria. E a gente volta a entender que ali a gente está aprendendo muito mais sobre a gente, sobre o outro, sobre o ambiente, sobre a vida, sobre as possibilidades. E o teatro me trouxe isso. Eu sou professora, não é? Há quase 20 anos, e eu, antes disso, não imaginava ser professora. Eu sempre amei ser cientista, e eu amo ser cientista e pesquisadora e tal. E digo para vocês que a natureza, ou a vida, para mim, ela é uma grande obra de arte. Tem 2 maneiras de ver bem claras, assim, a ciência, né? Aquela que é a vista do investigador, que ele gosta de questionar, que ele gosta de criticar e gosta de descobrir, e aquele que se fascina pela natureza, né? Porque já me perguntaram, e aí eu disse, nossa, para mim, a vida é uma grande obra de arte, e eu fico ali fascinada, experienciando. E no teatro eu descobri que a gente pode aprender interagindo, e que a gente não está errando. E na ciência, o que a ciência me ensinou? Que eu vou lutar para descobrir algo, e se eu não descobrir, eu vou me sentir... será que eu errei no processo? Será que o meu método estava complicado, estava mal feito? E com a ciência junto com a arte, que é o que a gente vem fazendo aqui nas nossas interações, né, há 20 anos, meus queridos,
A ciência com a arte nos traz isso, de que a gente pode estar observando fenômenos, assim como criando possibilidades, sem o medo de errar, porque a gente nunca erra, a gente descobre ou a gente cria. E a partir disso quero mostrar para vocês ali, de novo, nossas imagens, para a gente apontar a grande região do cérebro que é altamente desenvolvida no ser humano, nos primatas de velho mundo, né, que chamam velho mundo, que são os chimpanzés, gorilas, orangotangos, e também mais desenvolvida ainda em golfinhos, né, também elefantes. Enfim, o córtex, e na região do córtex, que é chamada frontal, ou pré-frontal. Depois a gente volta, quero que Iro, Newton coloquem, a gente vai trazer essa imagem para ficar visualizando ela, enquanto a gente fala sobre o que o teatro nos permite, né, aprender sobre os nossos próprios julgamentos, né, que a vergonha, antes de tudo, é nossa. E ser tímido significa acreditar que os outros estão me julgando, mesmo que eles não me julguem. Então, olhem ali, o lobo frontal é aquele que está em vermelho na imagem da cabeça, que mostra o encéfalo, né, a estrutura de cérebro, e sistema central dentro do crânio. Na parte da testa aqui que a gente tem, é a região frontal. E vocês visualizem, imaginem, até olhem alguém do lado, isso não é necessário que a gente veja alguém nesse momento, mas a gente sabe que nós, né, nossas cabeças humanas, têm uma testa proeminente, nós temos uma testa saliente. Alguns mais testa que outros, né? Mas isso é a região do cérebro que a gente usa para integrar as grandes aprendizagens, as grandes funções e também tudo que a gente recebe pelos nossos sentidos. A nossa área do pensamento, das funções associativas. Todo o lobo frontal, todo esse vermelho aí, é um lobo motor. Ou seja, é um lobo que atua, que expressa. Nessa região, a gente não captura nada do ambiente, a gente só processa o que foi capturado nas outras áreas. Todas as outras áreas, para trás do frontal, são sensoriais e associativas. Ou seja, eu vou ouvir, sentir cheiros, eu vou sentir gostos, eu vou perceber o meu equilíbrio, eu vou fazer a minha percepção da linguagem, seja ela falada, lida, ou braille, libras, eu vou observar uma expressão facial de alguém, seja humano ou não, eu vou reconhecer as sensações que o ambiente me traz, tudo isso é pelas áreas posteriores, certo? Lobo temporal, próximo ao ouvido, têmpora, lobo parietal, acima, os dois lados também, e lobo occipital, que é a visão. Então, pega tudo que a gente capta e processa tudo aqui na frente. Então, pensem o quão importante é essa área frontal. É integradora. Ela é o filtro do pensamento. Então, ali, eu aprendo regras, moral, a minha atitude comportamental, o meu comportamento de modo geral, a minha expressão, as minhas decisões. Então, nessa área, eu vou concentrar minhas memórias traumáticas também, a percepção delas vai influenciar meu comportamento. E mais ou menos a vergonha, ela vem a partir daí. Depois de ter sido criticado de forma ruim, ou seja, alguém me deu uma opinião que eu achei que me trouxe um desagrado, e eu fui punido de alguma forma por minha expressão, e aí mais vezes, e mais vezes, e mais vezes, eu começo a questionar se eu devo continuar me expressando daquela forma. Caso a punição seja severa, eu provavelmente vou inibir meu comportamento, que é uma maneira de aprendizagem muito importante, que é uma aprendizagem que chama operante. Eu faço algo e esse algo me traz uma punição. Então, eu faço de novo e me traz nova punição, provavelmente eu não vou fazer mais. Então, se eu quis falar ou quis cantar, porque eu achei que era legal cantar, e vaiaram, e me julgaram errado, disseram que não gostaram, e eu tive menos carinho, menos atenção por causa disso, eu vou passar a inibir meu comportamento e, adiante, quando adulta, né, eu vou me expressar como um ser com vergonha. Então, lembrem do lobo frontal, do pré-frontal, que é essa área integradora. E é essa região que vai trazer a associação da nossa memória
para o comportamento agora. A gente tem falado de memória, de emoções e tudo mais. Agora pense em tudo isso junto para nos trazer a expressão do comportamento, certo? Então, gostaria que o Iro, o Newton, comentasse mais um pouco. Eu vou falando meu relato sobre a minha experiência no teatro, né? O que o teatro traz de tão bom que faz com que eu agora esteja aqui na frente de vocês falando, acolhendo os julgamentos, inclusive, e considerando isso como uma forma de crescer. Como o Newton falou, se precisa, ele sai pelado. Eu também já saí pelada para salvar minha cadela, que estava sendo atacada por uma outra cachorra, né? Mas se fosse para salvar alguém que eu gosto, eu faria em qualquer momento. Também para atuar numa forma de expressão de algo que tenha um significado importante, como as nossas peças, como algo que eu quero reivindicar, como o Newton falou. E tranquilamente, numa praia de nudismo, imagina, até os outros estão pelados também, né? Então, acho que, digo para vocês, vale muito mais a pena a gente se expressar do que não se expressar. Certo? É verdade. Não, diante de tudo que foi dito aqui e tal, eu até coloquei aqui que nós temos alguns escudos, né, que nos impeçam de, sei lá, eu não vou falar isso porque, enfim, pode ser bobagem e tal. Aí eu penso naquela ideia, sempre quando alguém está com vergonha, a pessoa tapa o rosto, né? Ela vai direto para o rosto, tapa tudo, como que, tipo, essa parte aqui ninguém vai observar como um meio de ação ou coisa parecida, mas o resto tudo bem, né? Então, a gente se sente protegido quando a gente acha uma brecha para se esconder. Então, ali a gente está... É o que eu chamo de processo de... como é que... fugiu a palavra agora. Mas é isso mesmo, sabe? De se livrar daquele... contornar aquele momento ali e encontrar um esconderijo para que ninguém possa me ver, né? Isso aconteceu comigo quando eu era criança, até eu era uma pessoa muito tímida, até os 13, 14 anos, e sei lá, tipo, talvez até pela aquele processo do pré-julgamento mesmo nosso, de que, eu não vou falar, não vou dizer, porque eu sei que vai ser uma bobagem que eu vou estar falando, e então é melhor ficar quieto. Eu não vou ir para aquela festa, porque tem pessoas que são que se vestem melhor do que eu, ou que, sabe, tem muito mais papo do que eu. Então é melhor ficar em casa. Então a gente vai se escondendo, né, com essas intenções, com essa bobagem mesmo, tá? Não sei se é bobagem, mas enfim, a gente vai criando esses monstros, né? Interessante a gente falar que aqui no teatro, quando a gente trabalha com esse processo da desinibição e, enfim, né? Isso é muito lento. As coisas começam, a gente vai notando assim um crescimento assim muito pequenininho, né? Até tem momentos que tem pessoas que não quer participar desse exercício porque vai ser observado pelos outros, né? Então nós temos assim, realmente a gente já nasce, né, com essa ideia dessa sociedade nos julgando e fazendo com que a gente sinta cada vez mais vergonha, né? Aí é que entra o teatro para desfavorecer isso aí e dizer, não, nós podemos sim encarar e não precisa falar, mas encarar. Se eu já estou encarando, eu já estou perdendo um pouco dessa vergonha. Eu gosto de citar muito um momento não sei quem foi que assistiu o filme, Billy Elliot, é um filme maravilhoso que fala sobre um menino que vem de uma família super conservadora e os pais querem que ele seja lutador de boxe, e na verdade ele vai fazer aula de boxe num lugar onde tem balé clássico, e o guri se apaixona pelo balé clássico. E numa região muito pequenininha, ele não pode, né? Então, tem um momento da cena que o pai vai falar com ele, e o menino ele se sente tão amedrontado naquele momento, e com uma certa vergonha do pai e de tudo que vai ser dito, que ele não conversa com o pai, e ele expressa tudo que ele tem através da dança, do movimento. Então, ele fala com o movimento. E ele faz uma coreografia, que é assim, ó, em frente do pai, no olho do pai.
Então, ali mostra que realmente a gente pode, como é que expressar, né, matar essa figura do medo e do pavor de ficar com vergonha através do movimento, né? Através do foco, através do olho. Então, eu acho que o teatro vem para trabalhar isso aí, para desmistificar tudo isso aí, fazer com que a pessoa se entenda, né? Ela mesma se entenda, para fazer um trabalho interativo com ela e ver quais as coisas, quais os processos mais escondidos que ela tem e que ela pode extravasar e trabalhar isso como processo catártico dentro do teatro. Tá? Também, isso aí muda muito, né? Tanto que pessoas que terminam o curso dizem assim, meu Deus, eu entrei aqui de um jeito e saí de outro, né? Vocês são maravilhosos, tipo assim. Não, nós não somos. A gente dá a possibilidade para a pessoa crescer. Tem pessoas que crescem, tem outras que ficam. Mas ela fica com aquela ideia de que, quem sabe, eu posso experimentar de novo, né? Então, era mais ou menos isso, né, que eu queria falar. E dizer que é importante, sim, a gente trabalhar esse processo da vergonha, e que não é vergonha ter vergonha, tá, gente? Aprendizado. Isso aí, isso aí. O Miguel queria fazer uma pergunta, não sei se pode ser agora, pessoal. Então, Miguel, pode liberar o áudio, vamos te ouvir. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, vocês? Boa noite. Que bom ver vocês. Tudo bem? Tudo Boa noite, certinho. querido. Isabel, tu falaste de regras, tu falaste de moral, de atitudes, de comportamento, tomada de decisões, frontal, pré-frontal, etc, etc, não? Mas eu vejo, digamos, que às vezes os símbolos que a gente cria, o amor, por exemplo, pode disfarçar uma série de outros símbolos teoricamente não aceitos pela grande maioria. Vou te dar um exemplo, tá? Para ver como a gente se comporta, não? Porque eu acho que o contraditório é fundamental. Então, por exemplo, eu não entendo como é possível que a Igreja Católica, a Sétimo Dia, todas as vertientes do cristianismo discutam entre si quando estão de acordo no princípio básico que Cristo é Deus. Eu não entendo por que brigam. Tá? Não estou entendendo. Eu não entendo para também mim, isso. Para mim, A briga entre as religiões, eu não entendo também por quê. Para tu vai ver que eu vou levar agora, boto isso porque é um exemplo que todo mundo entende. Todo mundo entende. Então, tá. E mais, se levamos isso ao judaísmo e se levamos isso, digamos, aos muçulmanos, nós temos que o cristianismo, muçulmanos e judeus reconhecem um Deus. Então, por que brigam? Porque em vez de eles pertencer a Deus, Deus pertence a eles. Tá. Mas não é isso que eu quero falar, tá? Eu te voto por o contraditório, certo? Então, pode haver uma obra teatral que eu improviso e eu dou uma sensação de amor, por exemplo, mas que realmente disfarça e esconde outras coisas. E o contraditório não aparece. Então, por exemplo, filme, Titanic. Titanic, música, tudo lindo, um amor incrível de um cara que vem de baixo, blá, 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 na proa, os dois se namoram, fazem amor em uma diligência, não sei o quê. Tá, mas o contraditório. A mãe da guria vende a filha a um cara rico, machista, machão. É minha. Pronto, é minha. O cara que se apaixona por essa guria, que vende seu corpo, porque vai nesse navio de primeira classe, Titanic, com o marido, que vai ser marido, mas que comprou ela, evidentemente, porque ela não ama, ele comprou, então ele faz sexo, tudo, porque ele tem grana. E a mãe vendeu. A mãe é tratante de pessoas. O cara compra pessoas, é a mesma coisa que escravidão. O cara que se apaixona pela guria, um cara que vende baixo, que nem sequer grana tinha para pagar a passagem, mas ele bota a placa e compartilha tudo isso aí, tá? Toda a janta de luxo, tudo isso,
ele come a mulher, assim, que é um cornudo, um cara que pertence a um estágio social baixo, que não se conforma com isso, a guria que se vende, e vai com o cara da viagem, e a mãe dela, que, de alguma forma, é tratante, porque vendeu a filha por grana e por poder. E o contraditório diz tudo isso pelo amor. Ah, o amor é bonito, não sei o quê. Bom, e o contraditório? Cadê o contraditório? Cadê o cara que diz, tu é um cornudo, tu é um cara que não responde à tua classe, tu é uma puta e tu é uma mulher que vende tua filha. Tu diz a questão das pessoas Não, estarem então, sendo vistas por um lado ou pelo outro, não, na verdade, não, como digo, o que fazem. Não te digo, o Titanic, a obra assim, te vende em função do amor uma série de coisas que não são moralmente aceitas. Então aí vou, regras, moral, atitude, comportamento, tomada de decisão. Como é possível que uma obra conjunta de Hollywood, não sei onde, ai que lindo amor, ai que hermoso, mas o contraditório, o podre que está aí dentro. Como se mostra? Bom, isso onde está aí? O que acontece no cérebro, como eu falei, regra. Como eu falei, área de regra e moral, que eu quero dizer é assim, Miguel, nós aprendemos a seguir aquilo que é um acordo social, e para isso nós precisamos reunir a nossa memória. Não, a gente não tem um comportamento adequado sempre. A gente tem, a partir da vergonha, como a gente colocou, a gente tem a inibição de comportamentos que a gente tem impulso para ter, que seria, eu quero fazer sexo com uma pessoa e essa pessoa também, mas só que a gente não tem acordo com as famílias, por exemplo, ou então a outra pessoa não deveria, perante a sociedade, fazer aquela coisa, não pode andar pelado quando está calor, essas coisas de pudor, por exemplo, isso aí faz parte do que a gente chama de regra moral. A questão de atentado ao pudor é um exemplo. Por que existe atentado ao pudor? Porque alguém impôs um pudor. Porque na natureza, se o animal não usa roupa, ok, os animais têm pelo. Tem animais que quando estão na época do cio, por exemplo, até a genitália fica saliente e ninguém acha com vergonha isso. E a expressão do comportamento na natureza não tem esse pudor embutido. Na verdade, então, como a gente colocou, a vergonha, ela não é uma coisa da natureza. E outra, os comportamentos contraditórios são esses que a gente tem que velar para ser bem aceito socialmente. Então, existe o filtro. Existem várias discussões em várias áreas, tá? Áreas de estudo, que falam sobre superego e ego e id, a questão da psicanálise e tudo mais. Não vamos entrar nisso, a questão de considerar o que significa como conceito. Mas a gente pode ver amor onde o outro vê inveja. A gente pode ver amor porque a gente está se sentindo bem por dentro e o outro está sentindo inveja porque não está se sentindo bem por dentro, que é a questão do espelho. Emoções contraditórias, não sei se o que tu queria dizer também é uma coisa interessante de chamar, eu sinto uma coisa, mas eu estou expressando outra, que é socialmente aceita, mas eu sinto diferente. Não, o que me refiro é o seguinte, uma obra de teatro, agora falo com Newton e com Niro, uma obra de teatro, tá? No qual se disfarça, digamos, essa série de coisas que eu avisei, digamos. O cara cornudo, uma mulher que vende a filha que se vende, e o cara de baixo que vem, sobe em cima e come a mulher que era de outro. Tá? Ele se apaixonou pela mulher, e a mulher por ele, né? Então, não. Também. Bem. Ok, aí existiu o amor. Não. Minha crítica não é a eles. Minha crítica é ao filme, que não mostra o contraditório. Sim. Digamos, outros valores que tu falaste que existem. Sim, o filme mostrou os valores sociais. O que a sociedade aceita e o que a sociedade não aceita. O filme me mente. Porque o filme está me mentindo, porque esconde no símbolo amor uma série de condutas que são feitas por todos nós, que tira a primeira pedra, diz uno, não? Na verdade, acho que o filme não está mentindo, o filme está falando como a sociedade impõe, né? Na verdade, é o que a gente faz. A gente mente. E aqui eu acho que, gente, Miguel e Isabel, a gente tem também um contraponto bem importante. Aí, Miguel, tu está julgando os valores das pessoas... Só um pouquinho. Está julgando os valores das pessoas na história. Né? O que a gente quer buscar entender aqui é como o ator criador, quer dizer... como que as pessoas que atuaram nesta versão do filme de ficção Titanic
agiram, como elas trabalharam em si a sua própria vergonha para representar aqueles personagens. Digamos que, por exemplo, a Kate Winslet odiasse o Leonardo DiCaprio. A princípio, parecem que são ótimos amigos, né? E naquele podiam não se gostar, claro. Podiam não se gostar mesmo. Que parecer perdidamente apaixonada por ele, ao ponto de romper com a sociedade que ela veio, de todas essas coisas que tu citou, e fazer isso. Então, é como essa vergonha no ator criador vai influenciar para que ele possa se expressar como ator-personagem. E não sim, ela tem uma cena nua exposta para ele desenhá-la. Aí eu vou criar uma coisa. Então, Newton é o condutor, o diretor, e ele está me ajudando nisso aí. E eu sou o cara que leva o cafezinho, tá? Tudo bem. Eu enxergo, vejo as coisas. Então, me esqueci a letra, como disse. No outro dia eu digo assim, pô, este cornudo, que vai querer? Estou criando. Vai dizer o quê? Não é cornudo? É. Então, eu posso criar sobre isso. Posso botar um valor diferente e mudo todo o filme, porque estou mostrando contraditório. E quem pode fazer isso é o diretor, não necessariamente o ator. E daí acho que o filme tem melhor. O filme tem objetivos, tem o roteiro e tem objetivos que são guiados pelo diretor e produtor. Então, se tu faz isso, tu sai do filme. Exatamente. E que também cada um tem o seu próprio repertório para interpretar o filme. Né? Cada um vai interpretar o filme conforme o seu repertório. Isso, como eu falei, o que tu tens de percepções tuas vão filtrar. Teu filtro dos pensamentos, Miguel, o teu lobo frontal vai filtrar o que te interessa e o que bate com o teu ser, com o teu eu e com a tua personalidade. A personalidade é criada pelo lobo frontal. Não é crítica, eu quero aprender. Então significa, digamos que o diretor manda uma coisa, eu obedeço, então minha criação como personagem tem limite. Então não é totalmente livre a criação, tem limite. Não, é dentro da ideia prevista no roteiro. Claro, é assim, a tua liberdade é restrita a como fazer o público acreditar aquilo que o roteiro está esperando. E daí eu acho que até o Newton pode explicar melhor, porque ele tem essa experiência como ator, como diretor. Aí está a pergunta. Claro. O cara é cornudo ou não é cornudo? Essa é a pergunta. O cara é cornudo ou não é cornudo? É cornudo. Então está no roteiro. Eu posso dizer, é cornudo. Vai depender do julgamento de quem, né? E detalhe, esse é um personagem que é coadjuvante. É coadjuvante. Pobre ele. Newton. Vamos escutar o Newton. O Newton fala bem melhor sobre isso. Claro. Vamos aprender agora. Fala, Newton. Bom, tem várias coisas que tu tocasse aí que são muito importantes de ser falado em termos do ator, né? Em primeiro lugar, o ator ele é o condutor do personagem, mas eu, por exemplo, odiaria fazer um serial kit, por exemplo. Não é o meu sistema, não é a minha natureza matar nenhuma formiga e eu vou ser o exterminador. O que eu devo fazer? O ator-criador tem que se posicionar favorável ao personagem. Ele tem que ser amigo do personagem, mesmo ele odiando o personagem. Eu não gostaria de ser o que o personagem é, mas eu vou lutar para que todos se convençam de que ele é aquilo ali, o cornudo feliz, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que foi uma coisa muito impressionante na minha vida, que foi a única participação que eu fiz nacional na Rede Globo, foi um amigo que trabalha no Jornal Nacional e me indicou em Porto Alegre para falar sobre a falta de paciência e o estresse e tudo mais. E a minha cena era ficar numa parada de ônibus e o ônibus passar e não me pegar. Eu fazia o sinal, o ônibus passar e não me pegar, e qual é que seria a minha reação? Eu sou espiritualista e tudo mais, uma pessoa aparentemente muito calma, só que o personagem que eu fiz ficou revoltadíssimo, eu fiquei enfurecido, eu disse um monte de coisa, e o pessoal gravando como se fosse o Newton fazendo aquilo, né? Aí, o que aconteceu? A própria moça que estava fazendo a entrevista
ela veio me perguntar assim, mas tu não ia pegar esse ônibus, por que tu ficou tão bravo assim? Eu digo, mas não era para ficar bravo? Ela disse, sim, mas tu está enfurecido, tu está sem fôlego. Eu digo, não, mas foi o que vocês me pediram. Ela disse, não está ótimo, ficou, mas quer que eu faça de novo? Não, está ótimo. Aí, no outro dia, eu fui no escritório de um amigo, no elevador, e as pessoas subiram junto comigo no elevador e disse, tu é um baixinho furioso, hein? A gente tem que ficar longe de ti. E eu não entendi a piada, né? Eu não conhecia as pessoas. Aí eu cheguei no escritório e disse para o Carlos, por que essas pessoas no elevador disseram que eu era um baixinho furioso? Eu disse, o que tu fez ontem no Jornal Nacional? Eu digo, não acredito que as pessoas acreditaram que aquilo era verdade. Né? Então, essa verdade, né, tem que aparecer no ator-personagem. E isso não significa que o ator-criador seja tudo aquilo ali. Às vezes, por exemplo, o cornudo, né, no filme, não está gostando de ser o cornudo, porque era um homem muito bonito, eu me lembro no filme, ele era muito bonito, rico e tudo mais, e ela trocou por um qualquer. Né? Só que essa relação é muito difícil de tu fazer. Se tu realmente, como eu sempre procuro passar para os atores, tu não souber quem tu és, tu vai realmente te chocar, ficar chateado, e pior, ouvir os comentários dos outros, dizer, cornudo, hein, não sei o quê. E aí o que acontece? Tu toma aquilo como sendo uma verdade. Porque tem uma coisa muito importante quando a gente está atuando e que a gente às vezes esquece, que o criador carrega noite e dia essa carcaça de Newton Filho. Né? Só quando ele está no palco, ele não é o Newton Filho, ele é o Pedro, é o Afonso, é o Cornudo. Né? E as pessoas, o público em geral, quando percebem, né, ou quando eles não percebem, quando eles entram para dentro da história e acreditam naquela história, eles não conseguem fazer isso se não fosse verdade. E a gente consegue fazer isso mesmo não sendo verdade. Esse é o grande segredo do ator, a gente poder ter tanta segurança e tanta confiança do que a gente está fazendo não é nós, e sim atitudes do personagem, para poder passar isso com essa certeza, sem o pré-julgamento dos outros. Porque se eles nos julgarem mal, nós vamos sair maravilhosamente felizes, porque passamos o recado. Era isso que a gente queria, que as pessoas saíssem apedrejando a gente. Né? Então, esse distanciamento que eu gostaria de passar para vocês, que a vergonha não nos permite. Nós temos vergonha de terminar o espetáculo e as pessoas cutucarem no ombro da gente, tu é cornudo, né? Não contava nada para a gente. Né? Essa história que tu contou aí é tua, de verdade. Né? Porque a gente tem muito esse medo. Outra coisa que eu vou aproveitar que abriram o microfone para mim é retornar um pouquinho à coisa da vergonha, né? Que a Isabel colocou muito bem isso, e eu quero frisar, principalmente os nossos nãos. A gente, desde pequeno e até para os nossos animais, a gente diz uma frase que é trágica. Que feio! Isto é muito feio, eu não quero mais que tu faça isso. Que coisa feia! Assim a mãe não gosta mais de ti. Assim a mãe fica triste. Assim o pai não vai te dar mais não sei o que lá. Então, esse mãe e esse pai vai direto para toda a relação que a gente tem com o mundo. O mundo fica sendo o nosso pai e a nossa mãe, e a gente fica ouvindo dentro da gente, mas isso é muito feio. Né? Ficar pelado é muito. Por que tu faz dentro de casa de cueca, meu filho? Isso é muito feio. Que horror! Tem alunos
e atores que não querem se mudar de roupa na frente dos outros. E tem outros que pensam ao contrário. Ah, que legal, vou para o camarim, todo mundo fica nu e eu vou ver as mulheres peladas. Né? Por quê? Porque aquela proibição ali parece ser liberada. Né? E só que todo mundo está trocando de roupa, mas não é para ver a xexeca um do outro, para ver... É para trabalhar, é um trabalho, para entrar em cena logo em seguida. Newton, eu te agradeço, Newton. A ver se o contraditório está na crítica do cara que está assistindo por um excelente comportamento criativo do personagem. Exato. É isso, o contraditório está na... Sim, é competência, pela competência excelente do personagem, do ator, aliás. Do ator. Então, minha do ator criador. Público, o ator criador atuou muito bem. Minha crítica como público não pode, de alguma maneira, acordar a vergonha no palco. É isso? Exato, exatamente. Tá. É isso aí. Aprendi. Porque se tu tiveres medo do público, tu não consegue entrar em cena. Tá? Porque o público, naquele momento, eu já até dei um exemplo, o público está sempre a nosso favor, mesmo ele sendo contrário àquela atitude, mas ele está a favor do atuante. Quanto mais o atuante for real, mais ele se emociona, mais ele embarca e mais raiva, muitas vezes, ele fica. Né? Porque aí ele entra para dentro da história e se esquece que ele está sendo um voyeur. Ele começa a virar participante daquilo ali. Ele soa frio, ele chora, ele se emociona, ele muitas vezes se levanta indignado e sai da sala de espetáculo, porque aquilo ali é uma barbaridade, né? É uma crueldade que estão fazendo com as criaturas, e assim por diante. Assim, a mesma coisa num filme. Por exemplo, eu fui assistir a Lista de Schindler, né? Quando apareceu a guriazinha, nem foi a guriazinha eu fiquei sabendo depois. Quando mataram a arquiteta logo no começo do filme, eu fiquei tão horrorizado com aquela agressividade que eu levantei e fui embora. Não quero mais ver isso, não quero. E a questão não era os intérpretes, era o que estava batendo dentro de mim, tamanha perfeição da interpretação. Aquilo ali entrou no cérebro como uma verdade. E eu não estou afim de ver essa verdade, de rever isso. Me levantei e fiquei no chão. O Iro e a minha mãe assistiram até o fim o filme. E eu não assisti. E nem quero assistir. Né? Então, isso é uma coisa fantástica que o ator pode produzir. Mas, para isso, ele primeiro tem que saber quem ele é, para ele não se confundir com o personagem e sair dali e acreditar que ele é que é o poderoso, que é o Newton Filho que é o poderoso, e não o personagem na cena. Né? Outra coisa da vergonha é a gente ter sempre na nossa mente a importância do julgamento dos outros. Para nós, eu sempre brinco, mulher não se veste para homem, porque o homem não nota a mulher. Né? O homem gosta da mulher da cintura até o joelho. Né? Um pouquinho mais para cima, do peito para o joelho. Ele não vê se ela cortou o cabelo, se mudou a cor. Raramente são os homens que preocupam de ver que brinco lindo que tu comprou. Né? Agora, a amiga, a primeira coisa que diz, mas esse sapato é novo, mas esse brinco eu não conheço. Por quê? Porque elas querem mostrar para a outra o seu poder. Então, e a outra está habituada a observar isso. O homem não está habituado a esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele não vai observar um outro homem se a calça do outro homem é bonita, se a gravata do outro homem é interessante, se ele trocou os óculos, se ele cortou os cabelos. Eu, às vezes, digo para o meu cunhado, cortou os cabelos, raspou tudo. Ele disse, tu notou? Como que eu notei? Estava com o cabelo comprido, está com o cabelo curto, mas ninguém... São tipo de observações que não fazem parte da cultura daquelas pessoas.
e da Da cultura cultura. da mulher, aquilo é fundamental. Ela compra a bolsa Louis Vuitton para mostrar para quem? Para o namorado? Ele nem sabe o que é uma bolsa Louis Vuitton, né? Agora, a amiga do apartamento da frente, que não vai comprar a bolsa Louis Vuitton, que ela está pagando em 45 vezes, aí sim vai dizer, nossa, com uma Louis Vuitton, hein? Né? Então, isso a gente está sempre se expondo, né? E querendo se expor com superioridade. Quando a gente não sente que aquilo que a gente está fazendo não vai ser admirado como um grande feito, a gente tem vergonha, a gente não quer expor, né? O que a gente tem que fazer, na realidade, que o teatro nos ensina, é não se preocupar com a opinião do outro, né? Porque cada um tem um gosto, cada um tem um sentido, cada um tem uma cultura para avaliar aquilo ali, né? Para uns, comer gafanhoto é uma delícia, para nós, as cruz credo. Esses dias eu vi um filme que eles transformaram o gafanhoto em camarão. E aí? O que a gente faz? Né? E quem É que fala, cultura, gente? é tudo cultura. É bem isso. Como tu diz sempre, a gente entender quem a gente é que é fundamental. Isso não é só uma missão, digamos, do teatro ou um caminho que o teatro oferece, mas o teatro oferece de uma maneira muito prazerosa. Posso dizer que a gente pode fazer muitas terapias, né, para tentar se entender. E, principalmente, a gente vive, experimenta as coisas que a gente vive e isso faz a gente se construir como pessoa, mas não garante que a gente entenda quem a gente é, no sentido de acolher quem a gente é e se sentir seguro e se sentir bem dentro da gente. Então, a gente pode viver 80 anos, 100 anos e nunca se sentir bem dentro da gente. O teatro traz isso de forma que a gente experiencia. Como o Newton fala, qual é a maior liberdade que tu pode ter na vida? Né? O Newton fala que o quanto mais tu te entende, tu sabe quem tu é, menos tu tá exposto de maneira vulnerável ao julgamento dos outros. Mas tu até te regozijas, né? Tu até vai saborear a vulnerabilidade. Isso eu quero que vocês ouçam, porque eu li um autor muito bom, assim, ele mudou minha vida, o nome era Léo Buscaglia. Ele era pedagogo, doutor em psicologia. Ele criou um curso de amor e ele falou: ser vulnerável aos outros é a melhor de todas das experiências, porque a partir dessa experiência tu consegue entender que tu és único. E se tu não expressas quem tu és, tu não pode compartilhar com os outros. A tua vida se vai em vão. Então, a partir disso, foi um argumento tão importante que eu pensei, nossa, eu tenho vergonha de tudo. Eu tenho vergonha de me expressar para os outros. Eu fico imaginando que vão pensar de mim. Daí, quando eu fiquei lendo essas coisas, eu tinha lá 17, 18 anos, e eu não falava praticamente. E imaginar o que eu vivi agora, né? Então, o que acontece? A pessoa está tão travada pelo julgamento do outro, mas quando se dá conta de que ninguém pode ser quem a gente é, não existe competição de verdade. Mas a nossa cultura humana, a sociedade humana, o que mais ensina é competição. Por isso que a gente fala, eu não vou falar, eu não vou mostrar algo que eu acho que os outros vão considerar inferior, porque eu só vou mostrar se eu achar que vão me valorizar. Quer dizer, vão me considerar melhor do que eu estou nesse momento, senão eu não faço. Mas a gente não pode considerar que vai ser inferiorizado, mas alguma ação nossa pode não ser acolhida mesmo. Algumas pessoas vão criticar e vão rejeitar a gente, mas não a gente, vão rejeitar alguma ação ou algum efeito da nossa expressão. No momento que a gente entende que cada expressão nossa é uma expressão daquilo que a gente é e não é tudo que a gente é, a gente sabe que nunca a gente pode ser rejeitado completamente. Então, nunca a gente vai estar sucumbindo quando fizer uma expressão. Então, não vale a pena cultivar a vergonha. A vergonha nos coloca para trás. A vergonha nos impede de seguir, nos impede de mostrar o ser único que a gente é. Claro que isso é um clichê, digamos, mas ninguém vai ser quem a gente é, com os defeitos e qualidades, mas ninguém vai ser. Então, sim, mas... Só mais uma coisinha a respeito disso que tu está falando. Nas aulas de técnica vocal não gosto desse nome,
de consciência vocal, eu sempre faço exercícios e as pessoas... aí eu vou individualmente, as pessoas... Não, eu não quero fazer... E aí eu falo uma frase que para mim, a que é mais importante de todas. A tua voz é única. É um artigo de boutique. É uma voz que ninguém tem igual. Ela é o teu identificador. No Japão, eles estão desenvolvendo tecnologias para atender computadores ou retirar dinheiro em banco somente pela voz. Mesmo que a gente faça pequenas mudanças ou imite outras vozes, o ritmo que a gente dá, a formação e a altura do movimento vocal no gráfico identifica imediatamente que só quem tem aquela voz é que pode ser aquela pessoa. É uma identidade, como do nosso dedo. Né? E a gente pega e nega o tempo. Ai, não me grava, ai, não me fala, não, eu não quero falar. Ai, a minha voz é horrível. Mas eu sempre brinco com os atores. Pois é, né? A tua voz é horrível, eu sou obrigada a ouvir ela todo dia, né? Aí as pessoas riem, né? Tu tem a sorte de nunca ouvir a tua voz, e eu sou obrigado a ouvir, porque tu só ouve a tua voz quando é gravado. Não, eu ouço. Não, a gente não ouve a voz da gente, porque a voz é para frente, as ondas vocais são para frente, o nosso ouvido está atrás. Então, a vibração da nossa voz não tem como entrar nos nossos tímpanos. Então, a gente não reconhece a voz da gente. A gente cria mentalmente aquilo que a gente vai fazer, imagina uma voz linda que a gente tem e essa a gente fala. É uma voz imaginária. Aí, quando a gente só a gente que ouve essa. Quando a gente se depara com a voz da gente gravada, diz, o gravador, olha como a minha voz é aguda, olha como eu não sei o quê, é rouco, é isso, é aquilo. Então, essas identificações, essas informações que a gente tem, isso são castrativas. Isso é que faz nós nos compararmos, como muito bem disse a Isabel, nós somos seres comparativos, a gente está sempre competindo um com o outro. Como é que um brilhante pode competir contra o brilhante se ele é de tamanhos diferentes, mesmo sendo mesmo brilhante, a composição daquele ali, o facetamento daquele ali tem diferenças. Se vocês pegarem eles não são a mesma coisa. Se tu pegar uma árvore, uma laranjeira, por exemplo, procura duas folhas iguais e me traz para mim ver. Não consegue, não tem duas folhas iguais. Então, isso já é um grande valor que a gente tem que dar para o nosso ser. Nós somos únicos, né? A gente é único. Não tem ninguém melhor ou pior do que nós. A gente é aquele ser. Às vezes eu digo, por exemplo, para o Miguel, e aí, mestre? Ele disse, pô, não sou mestre, não sei o que, mestre é tu. Aí eu digo para ele assim, Miguel, na minha visão, tu é mestre. E agora? Aceite se quiser. Né? E assim nós somos vistos diferentes. Esses dias eu fui ao supermercado, raramente estou saindo, e alguém chegou, e aí, mestre? Né? Até eu brinquei, olhei para os lados, tem algum mestre guru por aqui? Porque as pessoas, a Isabel mesmo fala que eu sou mestre, mas na visão dela, eu faço cocô e xixi como qualquer um e não me sinto mestre de nada porque eu tenho milhões de coisas para aprender. Só cheguei mais cedo, né? Mas eu me valorizo, eu sei o meu valor, sei a minha vontade de fazer as coisas, sei o que eu quero e o que eu não quero. Vou para o palco dirigir, eu digo para os atores assim, ele falou sobre a falta de liberdade do ator, né? Eu digo assim, eu sei o que eu não quero, então o que eu não quero vai aparecer. Agora, o que eu quero, eu nunca sei. Me apresenta todas as possibilidades. Isso é muito legal. Gente, a gente está chegando... Isabel, só um comentário. Isabel, isso que tu falaste é único, para mim é muito importante.
Tinha um conceito no início, não agora, no início, de que éramos indivíduos. Até que leí de Adari, disse, não, a gente não é indivíduo, porque podemos ser divididos. Indivíduo é indivisível. Não somos únicos. Exatamente, bem é isso diferente. aí. E tem uma coisa... Nós somos Robert De Niro, únicos, mas único. nós somos Invisíveis. várias expressões no mesmo. Temos coração, temos olho, temos cérebro, temos não sei quantos trilhões, podemos É ser assim, a gente poderia dizer que nós temos o corpo físico, nós temos o corpo causal, que é o corpo mais profundo, e o corpo sutil, não é? O corpo sutil causal. Existe o corpo físico, o corpo das emoções e pensamentos, e o corpo causal, que é aquele que gera. Digamos que, para quem acredita, né, a gente não está impondo nenhuma ideia, mas eu acredito, mesmo sendo, digamos, sou cientista. O cientista é considerado cético. Eu sou cientista e espiritualista. Então, nós temos o corpo físico, o corpo das emoções e pensamentos e o corpo que é o sutil, que é o da alma. Então, a alma, a psique, o que nos anima. É única. Então, nós somos indivíduos, mas somos várias expressões. Mas somos, num conjunto, únicos. Ninguém foi nem será como nós. Robert De Niro, na película, no filme aquele de Ronin, um cara disse, você só quer salvar sua pele. Claro, estou dentro dela. É isso aí. Nesse momento, até agora, nós estamos dentro da nossa pele, então vamos cuidar da nossa pele. É isso aí. Exatamente. Nós não somos a nossa pele, mas estamos usando a nossa pele como um veículo. É o nosso tempo. Vai abrir o tempo aqui para as perguntas, né? Se alguém mais tem alguma pergunta, comentários? Se alguém tem uma... Eu agradeço muito, aprendi muito hoje. Muito obrigado a vocês. Tá? Legal. Muito obrigado. Esse contraditório, já sei, o contraditório eu acho como público. Você mostra uma coisa, eu posso gostar ou não. Como Newton, vou embora do palco, do público, eu fico. Mas quem acha contraditório sou eu, não tenho por que engolir tudo. Eu decido, de acordo à interpretação do ator. É isso que mexe com a gente, né, Miguel? Quanto mais mexer com a plateia, com o espectador, melhor, porque a ideia é fazer algum movimento ali, né? Não, e se for porque a gente espera... O único que a gente eu sou... Newton não aguentou o filme, a Mãe aguentou, o irmão, sei lá. Ele não aguentou. Mas assim, o artista era o mesmo. E mostrava a mesma coisa. Todos nós passamos por experiências diferentes, é isso aí. Porque somos música, seres diferentes. A música tem três compositores. Aquele que faz a partitura, tá? Aquele que interpreta e aquele que escuta. Cada um faz o que quiser com isso. São três artistas. Tá, valeu. Bom, gente, a gente acabou estourando um pouco o tempo. Recebi aqui várias mensagens de pessoas que tiveram que sair, né? Porque não tinha mais tempo como ficar. Mas a Betina disse que queria deixar registrado que as videoaulas dominicais têm ajudado muito no processo dela como artista, inclusive para impulsionar novos projetos. O Paulo teve que sair também, o David acabou de sair. A gente queria agradecer a todo mundo que conseguiu ficar até o final. A gente sabe que a gente se estendeu um pouco a mais do horário combinado, do horário que a gente se propõe a sempre estar aí junto, mas faz parte da discussão. Posso contar o tema de semana que vem? Pode. Posso? Pode. Então tá. Então, semana que vem a gente decidiu falar sobre a culpa na criação de cena. Então, trabalhando todos esses fatores do ator-criador que podem influenciar o personagem. Semana que vem a gente fala sobre a culpa na criação de cena. Tá todo mundo convidado a participar, vir perguntar, interagir, tá junto com a gente. Isabel, alguma colocação final? Para aí, eu quero dizer uma coisa para Isabel, antes da colocação final, para ela diretamente. Eu também tinha um amigo pelado que saiu para a rua correndo para salvar alguém. Assim mesmo, porque chegou o marido. Era assim mesmo. Assim mesmo, tá? Bom, agora continua. Essa coisa entre humanos, né? Eu acho que, como a minha fala, dizer, assim, em relação à vergonha, eu sou um bom exemplo de como eu superei isso com o teatro, né? E é toda a relação de julgamento. Então, não há culpa, como a gente vai falar na próxima vez, né? Mas, assim, a gente
aprende e a gente acolhe aquilo que a gente quer, né? Para formar, para criar o nosso ser. E fico feliz de ter tido a oportunidade de encontrar o Newton e o Iro, porque isso me transformou e, de fato, acredito sim, me transformou em muito mais quem eu sou. Eu não sou eu se eu tiver muita vergonha. E quanto mais eu for eu mesma, menos vergonha eu vou ter e mais possibilidade de compartilhar, certo? Então, a vergonha é cultura. Então, a gente tem que pensar sempre, voltar a nossa essência para aquilo que a natureza nos traz de mais puro, né? Aquilo que vem antes da nossa cultura. E vamos usar a nossa cultura e a nossa aprendizagem para sermos melhores aqueles seres que nós mesmos somos. E não tentar ser quem a gente não é. Certo? Que máximo. Iro? Quero agradecer a todos, né? E dizer que realmente, mesmo a gente fazendo teatro e trabalhando todas essas formas dos exercícios que proporciona a gente não ter essa vergonha, a gente se pega alguma vez com alguma vergonha, sei lá, tipo, sempre. Um pedacinho da gente que ainda se encontra meio perdidinho, algum fragmento. É humano. O teatro é uma das artes mais maravilhosas que eu encontrei para o meu aprendizado e para o meu desenvolvimento como ator, para exatamente buscar essa liberdade de poder expor as ideias, conversar com as pessoas e, enfim, ter uma possibilidade de ver o mundo com outras expectativas. Assim. Obrigado a todos. Newton, aí. Eu queria oferecer essa live de hoje nossa, um amigo maravilhoso que a gente tem, que perdeu seu irmão, 2 amigos, o Hernani Andrade e o Álvaro de Maio. Que essa nossa live possa ficar esse registro, né, nos anais intergalácticos do nosso sentimento, do nosso carinho e do nosso amor por eles, tá? E agradecer a vocês por estarem compartilhando conosco, porque sem vocês não tem sentido algum esse nosso trabalho. Falar para uma sala vazia é falar para o nada. Muito obrigado e que Deus esteja nos nossos corações. Um beijo. Aí. Então tá, muito obrigada, Newton. Tudo de bom. E outra coisa, continua no YouTube, fica no YouTube depois registrado para quem quiser assistir. Amanhã eu coloco, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, Marília. Tchau, todo mundo que está participando aqui com a gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada.